Papo de Papagaio. Olá, estamos começando mais um episódio do Papo de Papagaio, vídeo e podcast do Projeto Budiões, iniciativa de pesquisa e conservação patrocinada pela Petrobras através do programa Petrobras Socioambiental. Nosso tema hoje é a socioeconomia dos recursos pesqueiros marinhos. O que o Budião pinta neste prato? Então, vamos falar sobre pesca para consumo no contexto da sustentabilidade. Será que é possível continuar consumindo peixe sem esgotar nossos recursos? Quem responde essa pergunta e outras para a gente hoje é o biólogo Marcelo Viana, doutor em Ecologia e Recursos Naturais com pós-doutorado em Oceanografia. Marcelo é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente está cedido ao Ministério da Pesca e Aquicultura como diretor do Departamento de Pesquisa e Estatística. Quem conduz esse papo, claro, é o nosso coordenador de divulgação científica e desenvolvimento sustentável do Projeto Budiões, o ecólogo Alexandre Schiavetti. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, prazer estar aqui. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Lívia. Muito bom tê-lo aqui, Marcelo. Quando a gente fala de pesca, normalmente as pessoas têm uma distinção muito grande entre pesca artesanal e pesca industrial. Como é que você categoriza essas duas formas de ver a pesca? E principalmente se uma é mais importante que a outra para a economia do país? Então, essa pergunta é dificílima de ser respondida, né? A pesca industrial ela começou a surgir no Brasil na década de 1950. Então ela é bastante recente, né? O Brasil é um país novo, né? A gente tem menos de 100 anos de pesca industrial, né? E ela é responsável por uma quantidade grande de recursos alimentares e dinheiro gerado, né? Mas a pesca artesanal é sem dúvida a maior responsável pela quantidade de empregos gerados, né? As últimas estatísticas mostram que a produção pesqueira ela está meio que dividida em quantidade de quilos entre a pesca industrial e artesanal. Só que são recursos diferentes, né? E a quantidade de empregos gerados pela pesca artesanal é muito maior. Mas a pesca industrial ela tem um foco maior em produtos que são exportados também, né? Isso influencia a nossa balança comercial. Então, uma teria uma função social muito importante e uma função econômica muito importante. Exato, perfeito, Schiavetti. E aí, pensando nessas duas situações, assim, como que a gente pode ter uma estatística sobre esses dados? No final, dados confiáveis sobre a pesca artesanal e sobre a pesca industrial. Como é que a gente poderia, então, já que elas têm essas diferenças, como é que a gente poderia pensar numa situação dessa? A estatística pesqueira no Brasil ela é um trabalho de gigante. O Brasil é um país com proporções continentais, né? E quando a gente fala pesca, a gente não pode esquecer da pesca continental também, né? A gente não está falando só de costa. Os rios que a gente tem. Só dos 8.500. Né? A gente está falando das nossas bacias hidrográficas, né? Que também tem uma captura bastante importante. Mas vamos se ater só à pesca marinha, né? O último boletim estatístico da pesca consolidada, ele é de 2011. Com dados referentes a 2007, 2006, né? Então a gente está há mais de uma década sem uma estatística pesqueira consolidada no Brasil, né? Isso não quer dizer que o Brasil não esteja gerando dados, né? A academia continua fazendo suas pesquisas e gerando informações bastante importantes, né? E nós temos projetos de licenciamento ambiental onde a estatística pesqueira é obrigatória, né? Como os PEMAPs, por exemplo. Então, vários estados brasileiros continuam desenvolvendo a sua estatística pesqueira, né, junto da academia e junto dos PEMAPs e outros empreendimentos cujo licenciamento implica nisso, né. Nós temos portos, né, nós temos dragagens, nós temos uma série de situações onde o dado pesqueiro é coletado. O problema é que esse dado não é consolidado. É isso que a gente está fazendo agora no Ministério. O desafio, então, seria juntar essas informações para que a gente pudesse ter as informações consolidadas e apresentadas para os tomadores de decisão. Exato. Não só consolidados, mas reestruturados do ponto de vista matemático, né? É isso que a gente está fazendo, né? Existe um projeto internacional, que é o Ram Dass, né, em que ele reconstrói a estatística pesqueira mundial.
E esse projeto já mostrou para a FAO, inclusive, que a captura pesqueira mundial ela é no mínimo 50% maior do que a retratada pela FAO, né? E esse projeto ele inclui o Brasil. Né? A gente já fez uma primeira análise de 1950 a 2015, isso é fruto de um artigo que está publicado, onde essa pescaria marinha foi reconstruída, e o que a gente está fazendo agora é reconstruindo de 1950 a 2022. Tá? Então, o foco do Ministério, no meu departamento no momento, é consolidar essas informações das fontes mais diversas possíveis, né, e reconstruir elas matematicamente. A gente espera que, no mínimo, início do ano que vem, a gente já tenha esse material publicado. Isso é um avanço para a estatística pesqueira brasileira. Isso vai ser muito bem aceito pela comunidade para que a gente possa trabalhar e pensar melhor. Colocando isso, assim, que a gente tem esse déficit de informação hoje, a gente está defasado com relação ao que está no mercado, e a mudança que tem ocorrido na pesca ao longo do tempo, pensando no projeto que a gente está tentando trabalhar com os budiões, na pesca de modo geral existe uma substituição de espécies, né? Quando eu não tenho mais tanto lucro ou tantos indivíduos naquela espécie, eu vou mudando o alvo da pesca. Isso acontece no mundo inteiro e particularmente também está acontecendo na pesca marinha brasileira. Você acha que isso vai atingir, particularmente no nosso caso, os budiões da costa brasileira? Como é que você vê essa mudança das espécies alvos até atingir os budiões na costa brasileira? Perfeito, 2 pontos. Uma, que vocês não estão tentando trabalhar com budião, vocês estão fazendo um trabalho belíssimo, né? Parabéns, a gente precisa disso, né? A gente Brasil. Né, a gente é muito agradecido a iniciativas como essa. Né? E eu acredito que isso esteja acontecendo, sim. Né? Um dos maiores problemas da estatística pesqueira é que a informação chega a nível popular. Né? Então a captura ocorre, é uma captura de budião. Mas o budião não necessariamente é uma espécie só, ao contrário. Geralmente são várias espécies, inclusive de famílias diferentes, que compõem uma categoria comercial budião. Né? Então, essa informação, para ela ser trabalhada do ponto de vista biológico, ela é muito frágil. Né? Então, a necessidade de você ter uma maior resolução taxonômica no que se refere ao budião que é desembarcado, ele é um pré-requisito para você fazer uma série de coisas. Né? A gente está tendo iniciativas nesse sentido também. E eu acho que isso já está acontecendo, mas eu acho do ponto de vista empírico, né? Porque a gente não tem de fato essa informação. Mas acho que está claro quando a gente pega os estudos mais recentes, né? Onde a biomassa dos predadores de topo está diminuindo em todos os ambientes, inclusive nos ambientes recifais. Né? Se a biomassa dos predadores de topo está diminuindo, a pesca vai estar incidindo sobre níveis tróficos mais baixos. Né? E é isso que está acontecendo. Né? Existe um pesquisador, que é o Daniel Pauly, que ele diz que o futuro é a gente consumir água viva. Né? Tal o nível da pressão pesqueira não sustentável no mundo hoje em dia. Tá. Pensando então nessa mudança na captura e essa necessidade da gente, né, não chegar a comer água viva no futuro, hoje se fala muito do que a gente coloca como manejo invertido, ou seja, a gente ter a captura de algumas espécies dentro de algumas áreas protegidas e a proibição dessa captura fora. Então a gente teria, né, socialmente e economicamente uma captura ainda, porém tentar reverter o quadro do que está fora desses locais que a gente tem informação que é possível capturar. Como é que você vê esse processo dentro do Ministério e como a visão acadêmica dentro da universidade? Então, quando você propõe uma medida de ordenamento, você tem que propor pensando em várias coisas. Uma é a efetividade biológica dessa medida. Outra é o impacto socioeconômico dessa medida. Né? E uma outra coisa é a capacidade dos órgãos de fiscalização fiscalizarem essa medida. Né? Quer dizer, não adianta a gente ficar fazendo uma série de proposições de ordenamento e isso não sai do papel, ou serem impossíveis de serem fiscalizadas. A gente tem 8.500 quilômetros de costa. Né? A pesca artesanal ela é extremamente pulverizada.
né? Você não consegue controlar o desembarque de uma pescaria artesanal como você faz com a pescaria industrial, que é muito mais concentrada em função da necessidade de profundidade, docagem, etc. Né? A artesanal ela corre em praias, rios, ela é pulverizada. É impossível ser fiscalizada dentro da distância que a gente tem de costa e da capacidade dos órgãos de fiscalização. Né? Então, talvez, né, eu estou falando talvez, você inverter esse processo facilite uma fiscalização. Né? Talvez, se você consolidar a fiscalização dentro de unidade de conservação, né, caso o ICMBio diga que ele tem essa capacidade, fica muito mais fácil do que você, de fato, trabalhar com ela pulverizada ao longo da costa inteira. Mas aí mesmo com essa fiscalização, e aí acontecendo a pesca somente nessas universidades de conservação, é possível atingir essa sustentabilidade pesqueira? Assim, você acredita que é possível, que existe uma sustentabilidade pesqueira no contexto brasileiro? Existe essa possibilidade, né? Eu acredito em sustentabilidade pesqueira, sim. Né? Eu quero continuar acreditando, na verdade. Né? Eu me forço a acreditar, porque é isso que mantém a minha vida profissional, né? Quer dizer, isso que me faz acordar e querer trabalhar, querer pesquisar, acreditar na sustentabilidade. E para isso a gente precisa de um monte de coisa. A gente precisa de uma conscientização do consumidor para que ele evite determinadas pescarias. A gente precisa de um trabalho junto à cadeia produtiva como um todo, né? Para que todos colaborem dentro desse processo. Né? Não é só o pescador. Né? Eu acredito, de fato, que o consumidor tem um papel-chave nesse processo. Porque se não houver consumo, não há captura. Exato. Enquanto houver consumo, continua ocorrendo a captura. Né? Então, esse trabalho não é simples, na verdade. Né? É um trabalho em que todos têm que participar. Né? O pescador tem que ter a ciência que o que ele está fazendo pode estar garantindo o dia a dia, mas o amanhã pode não estar acontecendo. Né? E o consumidor tem que estar claro para ele que ele tem que ter um consumo que seja sustentável. Se essa espécie está ameaçada, eu não devo consumi-la. Né? O atravessador é a mesma coisa, o dono do restaurante, né? Ou seja, toda a cadeia produtiva tem que estar envolvida em uma meta única. E aí entra um pouco a parte da comunicação também, né? A gente conversou em um outro episódio com a entrevistada que falou da importância da comunicação, assim, massificada mesmo, para as pessoas entenderem quais são os problemas, assim. Então, as pessoas sabem que o budião azul, por exemplo, é uma espécie ameaçada de extinção, né? Como é que elas vão fazer para estarem atentas nos restaurantes, por exemplo, se elas estão consumindo aquele peixe, né? Então é nosso trabalho um pouco também chegar nessas pessoas, nosso trabalho enquanto Projeto Budiões, atingir essas pessoas que, ou seja, consumidores, donos de restaurantes, toda essa cadeia para poder chegar lá no pescador. Deixa eu aproveitar para ver se a gente consegue fechar uma coisa aqui, Marcelo. Você tem uma carreira dupla hoje, você está num órgão, né, tomador de decisão, e você tem a academia como a tua base de trabalho, né, desde sempre. Para você, esses projetos de conservação que estão na costa brasileira, para onde eles devem caminhar para que a gente consiga efetivar? E aí eu não estou pensando só no budião, mas eu estou pensando na conservação marinha, né, de modo geral, que você tem toda expertise para falar de conservação marinha e não só de peixe. Então, eu acho que a comunicação é de fato extremamente importante. Né? Eu vou trazer o exemplo que eu dei. Né? Hoje o budião azul ele é desembarcado, apesar de ter a captura proibida, ele continua sendo capturado e desembarcado numa categoria budião, né? Com uma quantidade enorme de outras espécies que não estão ameaçadas. Né? Então a questão não é o preço. Né? Não é que ele custe muito mais caro ou tenha uma carne muito mais saborosa em que as pessoas vão lá procurar o budião azul para comer. Não. Ele, na verdade, é desembarcado com uma série de outros budiões, né, com o mesmo preço. Né? E as pessoas consomem um budião azul como poderiam estar consumindo qualquer outro budião. Então, eu vejo esses projetos de pesquisa com duas coisas muito importantes. Uma, de fato, é a geração de dados.
né? A gente só faz conservação baseado na informação. E quem produz essa informação é a ciência. Então tem que se fazer ciência, sim. Tá? Não só academia, mas como esses projetos todos. Tá? A gente tem que fazer uma ciência de qualidade para gerar dados confiáveis, para que a gente tenha, de fato, subsídio para fazer implementação de medidas de ordenamento e gestão. Ter boas decisões no final. Boas decisões, né? E de nada adianta essas medidas se isso não chegar, de fato, no usuário. E aí no usuário eu estou colocando toda a cadeia produtiva. Né? Ou seja, fazer com que essa informação de qualidade, né, chegue no pescador e mostre para ele a importância estrutural, por exemplo, do budião azul dentro do ambiente recifal. Que ele não é só o budião, ele na verdade ele é peça-chave de todo um ecossistema. Tá? Chegar para o consumidor e falar, olha só, consuma todas essas cores de budião, mas deixe o azul. Né? Chegar para o atravessador e falar, meu amigo, se você for pego com azul, você vai ter um problema que é muito mais sério do que você não comprar o azul, simplesmente. Né? Então, na verdade, eu acho que a comunicação é importante. Eu vejo esses projetos fazendo pesquisa de qualidade, gerando ciência. Sim, o Brasil precisa disso. O Brasil é muito grande. A gente tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Sabe? Então todo mundo tem que colaborar com esse conhecimento, né? Com o melhor entendimento dessas questões, né? E fazer com que essa informação chegue de uma forma palatável na sociedade. Tá? A cada dia que passa, eu tenho isso mais claro para mim. Que de nada adianta a informação estar restrita à academia. Ela tem que chegar no usuário. E o usuário é a sociedade. Não é fácil, mas eu acho que é o único caminho. Exato. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, Marcelo. Muito obrigada, Alexandre. Esse foi mais um episódio do Papo de Papagaio, o vídeo e podcast do Projeto Budiões, iniciativa de pesquisa e conservação que conta com o patrocínio da Petrobras. Até a próxima. Papo de Papagaio.